Você fica abalado quando vê algum vídeo ou alguma pessoa criticando a veracidade da Bíblia? Existem muitos canais com professores de hebraico, grego, falando que a Bíblia não é confiável e que os textos são, na verdade, uma invenção, que a Bíblia está cheia de contradições e acabam influenciando milhares de pessoas. Afinal, parece que ele está mostrando a verdade, já que ele está mostrando no grego e no hebraico. Olha, se você sofre com esse tipo de conteúdo e sente que a sua fé está sendo abalada, esse vídeo é para você. Olá, é um prazer ter você por aqui. Eu sou Otávio, sou professor e esse é um canal criado para você que deseja usar o conhecimento teológico cristão para ampliar a sua visão de mundo. Se você está começando a duvidar de sua fé e está sendo influenciado principalmente por youtubers que mostram erros na Bíblia e se apresentam como conhecedores de hebraico, grego, bom, nesse vídeo eu quero te dar pelo menos mais alguns motivos para você pensar antes de você decidir o caminho do ceticismo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo mais. Olha, a primeira coisa que eu quero destacar é que se você estiver bebendo água contaminada, não espere boa saúde. Se você está em crise de fé e entrou pelo processo de dúvida, não se desespere. E olha, isso é mais do que normal. Mais normal do que você imagina. Até eu já tive esses momentos de crise. Eu cheguei bem perto, inclusive, de abandonar o cristianismo. Talvez você esteja iniciando esse processo, ou talvez já esteja num processo bem avançado, já quase desistindo da sua fé. E eu sei que esses momentos de dúvidas são terríveis. E nesta ansiedade você vai em busca de respostas. Isso é natural, eu também fui. Uma busca desesperada. E é claro, você não vai buscar respostas entre irmãos da sua própria fé. Afinal de contas, você pode ser mal interpretado, pode ser mal compreendido. Geralmente as pessoas não estão preparadas para enfrentar as críticas contra as Escrituras, as dúvidas que surgem da nossa fé. Bom, eu entendo isso perfeitamente. Então, onde é que você vai buscar as respostas que você procura? Onde é que você vai desesperadamente encontrar alguém que esclareça a sua mente? Bom, esse é o momento crítico das dúvidas, onde tudo pode mudar de um momento para o outro. Porque dependendo da fonte de pesquisa que você escolhe, a sua fé pode desaparecer como um castelo de areia na praia, ou pode se fortalecer como um castelo sobre uma montanha. Tudo vai depender da fonte. Então eu te pergunto, onde é que você está procurando respostas? Você acha mesmo que aquele youtuber que você segue, só porque ele sabe hebraico e grego, tem a verdade para te ensinar? Acha que saber hebraico e saber grego é suficiente para dizer que a Bíblia não é confiável? Há milhares de eruditos, até muito mais sábios em grego e hebraico que o seu guru favorito, e que na verdade defendem a confiabilidade das Escrituras. Então, mostrar grego, hebraico, não significa muita coisa. Estou falando isso aqui apenas para que, se você está usando isso como argumento para acreditar naquele guru que você segue, não serve de argumento. Olha, eu entendo a sua dor, eu entendo os seus questionamentos. Como eu falei, eu já passei por isso. Também ouvi muitos argumentos desses gurus da internet. Aliás, eu fui muito além desses gurus. Eu fui em fontes muito mais profundas. Eu li Richard Dawkins, que é um terrível crítico das Escrituras. Eu tenho todos os livros em português de Bart Ehrman. Bart Ehrman também é um crítico feroz contra a veracidade das Escrituras. Aliás, ele é o guru desses céticos de YouTube. Se você prestar atenção, você vai ver que o que eles estão falando nos seus canais contra os textos bíblicos é, na verdade, baseado nos livros de Bart Ehrman. E uma coisa que eu acho engraçado, sabe, é que todos esses críticos da Bíblia, quando você ouve eles contando a história deles, você percebe que um dia eles passaram pelo círculo cristão.
Um foi dessa igreja, já foi da outra igreja, enfim, todos eles tiveram em algum momento um contato com o cristianismo, com as Escrituras. E aí eles dizem que conhecem as Escrituras, dizem que conhecem o que é a igreja, quando na verdade não conhecem. Eles passaram por alguns movimentos cristãos. Uma diferença enorme entre passar por esse movimento, por aquele outro, e realmente ter uma experiência com Deus. Mas enfim, eles dizem que a Bíblia está cheia de contradições, está cheia de erros históricos. Eu mesmo já analisei muitas desses questionamentos. E olha, realmente existem textos difíceis de nós entendermos. Pouquíssimos. E o que eu quero que você entenda é que nesses pouquíssimos textos que apresentam alguma dificuldade, eu não encontrei nada que alterasse a credibilidade da narrativa ou que alterasse a mensagem principal do texto. E outra coisa que eu acho interessante é que quando eles dizem que a Bíblia está cheia de erros, eles estão sendo desonestos ao não mostrar a quantidade esmagadora de textos que são concordantes entre si e verificáveis na história. Ou seja, por causa de 5% de textos que nem são tão problemáticos assim, eles jogam fora 95% de textos que são concordantes. O motivo desse vídeo não é apresentar os argumentos ou refutação sobre essas críticas. Apenas dizer para você que está cambaleando na fé que sim, há respostas para todas essas críticas, para todos esses argumentos. E sim, os textos bíblicos são confiáveis. Você pode depositar a sua fé. A questão toda é que se você está com dúvidas sobre a confiabilidade das Escrituras, e eu já disse que isso é normal, vai haver momentos que se você não está com dúvidas agora, pode ser que estará no futuro, mas se você está com dúvidas, você precisa encontrar qual foi o ponto de partida. Onde é que começou e o que causou estas dúvidas? Será que é porque você começou a beber água contaminada? Um conselho que eu te dou e que me ajudou muito foi procurar respostas, afinal de contas você está em busca de respostas, e procurar essas respostas sobre a confiabilidade dos textos bíblicos não em fontes que são duvidosas, em pessoas que já beberam da fonte e desprezaram a fonte, mas procurar respostas sobre confiabilidade bíblica em autores que antes eram ateus e que depois se tornaram cristãos, através de pesquisa. Como eu falei, o futuro da sua fé vai depender da fonte em que você está bebendo. E eu posso lhe garantir que as supostas contradições existentes nos textos bíblicos e esses argumentos levantados por tantos desses vídeos que eu já assisti, elas só existem por falta de compreensão de alguns fatores. Contexto histórico e cultural, porque geralmente a pessoa lê o texto e não entende o desenvolvimento cultural e histórico daquela época e quer aplicar o texto para os dias de hoje, achando que os textos foram escritos em uma sequência de um dia para o outro. Então, você precisa entender que os textos existem períodos, né? Nos textos existem períodos entre uma narrativa e outra, e muita coisa acontece ali naquele período. Outro ponto, entendimento de como os textos bíblicos foram escritos. Não foi por mágica, não foi porque Deus começou a ditar e eles começaram a escrever. Isso aqui é um ponto muito importante mesmo, porque vai fazer toda a diferença na compreensão de como os textos bíblicos surgiram e como eles foram escritos. Outro problema é compreensão no desenvolvimento teológico ao longo do texto. Existem mudanças teológicas, Deus vai agindo de formas diferentes, em períodos diferentes. A Bíblia ela é uma narrativa que compõe muitos e muitos anos de narrativa e há mudanças na história, mudança cultural, mudança na forma de Deus agir com a humanidade. Então, quando você não entende esse desenvolvimento teológico dentro do texto, obviamente que você vai encontrar um monte de contradição. Porque em um lugar está dentro de um princípio, no outro já está em um outro período muito diferente, onde Deus já está agindo de forma diferente. Uma outra questão é a interpretação, que muitas vezes não se considera
o próprio autor do texto, a data em que foi escrita e o contexto em que o texto foi escrito. Outro problema é a compreensão da teologia do Antigo e Novo Testamento. Se você não entender que Antigo Testamento e Novo Testamento apresentam uma teologia totalmente diferente uma da outra, porém complementares, você vai encontrar um monte de problemas. Mais uma questão que às vezes gera essas dúvidas, esses problemas que os críticos utilizam, estão nos problemas das próprias cópias que nós temos e nas traduções dos manuscritos antigos. É claro que por diversas e diversas vezes sendo copiado, uma palavra ou outra pode apresentar diferenças. Nas traduções também isso pode acontecer. O que nós temos hoje dos textos bíblicos são cópias e cópias dos manuscritos. O que é natural haver pequenos deslizes, pequenas alterações em um manuscrito comparado com outro. Então não compreender essa possibilidade desses deslizes, dessas diferenças entre cópias, é ser desonesto. Uma outra questão é a carência da ação do Espírito Santo. E aí você vai dizer, mas agora já entrou na questão mística, né? Isso daí já tem a ver com religião. Bom, de fato, tem a ver com religião. Porém, toda a escritura bíblica, toda a ação de Deus que nós temos nas escrituras, elas apontam para a ação do Espírito Santo na vida humana. Portanto, é, sem dúvida, uma ação importantíssima para que você compreenda de verdade as escrituras. Se você não tiver a ação do Espírito Santo na sua vida, você pode ler e não vai entender. Aliás, Paulo fala que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Por quê? Porque eles não entendem. Acham, olha, isso é um absurdo. Não é? E quem tem a ação do Espírito Santo consegue entender. Eu não sei te explicar isso. Eu não sei te explicar. Eu só sei te dizer que se você não tiver a ação do Espírito Santo na sua vida, você realmente não vai compreender as Escrituras. Então, sabe, pessoas que atacam a veracidade das Escrituras não são novidade. Isso aí sempre existiu, desde os tempos antigos sempre houve. E vai sempre haver pessoas que vão desprezar a mensagem divina. E eu recomendo para você que está com essas dúvidas, afinal de contas esse aqui não é um vídeo para rebater argumentos de ateus e argumentos de críticos das Escrituras. Não estou aqui querendo provar nem mostrar evidências nenhuma. Eu estou fazendo esse vídeo para aqueles que estão com dúvidas, porque estão sendo influenciados por tantos e tantos argumentos que aparecem pela internet. Então eu recomendo que você leia um livro chamado Duvidando em Direção da Fé, de Bob Cowell. Eu não sei se você vai achar fácil, mas este é o título. Se você encontrar, compre. É um livro muito bom, Duvidando em Direção à Fé. Um outro livro que eu recomendo também, para você entender um pouquinho como é a questão do ateísmo e como é que o ateísmo está sendo militante nos dias de hoje, é o livro Ateísmo Remix, de Albert Mohler. Eu vou deixar também os nomes dos livros e dos autores aqui na descrição. Um outro livro que eu posso recomendar para você também é Evidências que Exigem um Veredito, de Josh McDowell, entre tantos outros. Esses são apenas alguns livros que podem te ajudar a voltar a sua fé para Jesus. Então, olha, se você está sendo atacado e a sua fé está sendo colocada em dúvida por causa desses canais, por causa de críticas, pare de ver esses vídeos que abalem a sua fé e procurem canais que apresentem argumentos inteligentes. E é claro, eu não estou dizendo para você ser um fanático religioso e esquecer os problemas que às vezes existem nos textos. Ouça os argumentos, mas procure respostas que vão te levar ao conhecimento correto. Não seja um fanático religioso, mas também não caia na lábia daqueles que desejam tirar de você a esperança do reino de Jesus. Olha, acredite no que eu vou te falar, as críticas contra a confiabilidade das Escrituras vão continuar. Na verdade, vão aumentar. Você será bombardeado cada dia mais. Cada dia pessoas estão se tornando céticas, cada vez mais. Então lembre-se de uma coisa, o Evangelho, a mensagem que nós temos nas Escrituras é dada a todos, mas nem todos serão alcançados. Jesus mesmo disse, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, Mateus 22 e 14. Jesus também disse que aquele que perseverar até o fim é que será salvo, Mateus 24 e 13. Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, falou sobre a chegada da apostasia. E o que é apostasia? Alguém que crê e que deixa de crer.
E é isso que está acontecendo. É interessante que quando eu penso nessa questão de que praticamente todos eles que eu conheço tiveram já um princípio dentro do cristianismo, se cumpre neles o que o autor de Hebreus 6 diz. E sabe, nessas questões a gente vê como a Bíblia ela é certeira, como os escritores já vivenciaram isso que nós estamos vivenciando. Hebreus 6, ele diz que essas pessoas foram iluminadas, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo e experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Eles foram participantes, mas caíram. E sabe, o texto diz que eles caíram e agora é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Só você ler Hebreus capítulo 6. Eu não sei em que grau está a sua descrença, mas eu sei que enquanto você respira, ainda há tempo para você voltar. Olha, eu passei por momentos de crise também, mas eu não consigo negar a quantidade de evidências que eu vejo confirmando que Jesus é real e que as Escrituras registram a verdade sobre Deus e sobre o destino humano. Talvez você diga que isso é apenas crença, isso aí é fé, e eu digo que de fato é uma crença. Porque Jesus disse que aquele que nele crê tem a vida eterna. Então sim, é uma crença. Estou crendo no que Jesus falou. E é só no fim que nós vamos saber quem está no caminho certo. Se eu estou crendo na verdade ou se é o ateu, se é o crítico que está com a verdade. Então eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha sido útil para você e que pelo menos faça você pensar um pouquinho antes de seguir pelo caminho do ceticismo. Pesquise um pouquinho mais. Se você é alguém em quem o Espírito Santo realmente habita, eu tenho certeza que ele vai falar com você. Esse vídeo aqui é apenas uma pausa na sua caminhada para o ceticismo. Um grito para que você pense mais uma vez. Se esse vídeo foi útil para você, deixe sua experiência aí nos comentários e compartilhe com outros que estejam precisando. E a gente se vê no próximo vídeo, se ainda estivermos por aqui.